Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Função Autonômica, onde a gente fala da função autonômica relacionada sempre a algum tema de saúde. Nós estamos falando sobre suplementação. Essa é a segunda parte. A galera que está vendo ao vivo está rindo pra caramba nesse momento, porque eu estou tendo que repetir essas coisas. Enfim, para depois a gente colocar lá no podcast e você ouvir no YouTube depois também. E na segunda parte a gente vai falar de alguns suplementos que a gente pode estar trabalhando com os pacientes, né? Então, uma coisa bacana de a gente estar trabalhando. Show de bola. Então, ó, o primeiro que eu quero comentar com vocês é o seguinte. Vamos lá. A gente tem algumas maneiras de examinar o sistema nervoso autônomo. E essa aqui é uma que eu quero comentar com vocês. Muito bem. Esse é, é uma é uma figura que ela explica formas de a gente examinar o sistema nervoso autônomo. Então, existem formas clínicas e formas científicas dessas análises. Tá? Então, a gente tem uma sensibilidade para o reflexo, que é uma das possibilidades de a gente estar examinando o sistema nervoso autônomo. A gente tem mensurações cardíacas para verificar isso aí, né? É o spillover, PET scan, heart rate variability, que é a variabilidade de frequência cardíaca, enfim. O fluxo da artéria renal, por exemplo, o fluxo de adrenalina que sai de lá, o fluxo de adrenalina do plasma sanguíneo, a microneurografia, tá? Que é como se fosse uma atividade elétrica simpática associada aos músculos, né? A gente tem a condutância da pele, que não está mostrada aí, ou seja, tem inúmeras formas de examinar isso. A gente pode verificar o plasma, desculpa, a epinefrina da saliva, enfim, tem muita forma de examinar. E essas formas elas começam a ficar mais longe do nosso cotidiano, do nosso habitual. E isso, de uma certa forma, acaba levando a gente a outros entendimentos. Então, é mais ou menos assim, né? É, todas essas porções que a gente está mostrando aqui são porções que indicam como está o sistema. Elas não são o sistema. Elas indicam como está o sistema. Tá? Talvez quem mais influencie em tudo isso seja o coração. E de fato, se eu tiver um coração super treinado, eu tendo a ser parasimpático otônico. Isso aí é bem descrito já. Tá? Então, existe uma série de formas que se estuda isso. E existe também maneiras de como eu dou estímulo para examinar o sistema nervoso autônomo. Por exemplo, um dos que a gente fala muito lá no curso de função autonômica é o ortostatismo. O ortostatismo já sabe muito bem como é. Mas existem outros, tá, gente? Que é muito mais reprodutíveis em ambientes de pesquisa do que clínico. Por isso que a gente acaba comentando menos. Mas, por exemplo, só para vocês terem uma noção, existem alguns tipos que são, por exemplo, os estressores mentais. Eu dou um estresse mental ao indivíduo e vejo a resposta autônoma dele. Eu posso dar um estressor, por exemplo, de frio. Eu peço para ele colocar a mão gelada em. A mão gelada. A mão em um tanque gelado e ele tem uma resposta autonômica para isso. Então, quanto mais eu consigo estimular especificamente o sistema, melhor acaba sendo os padrões de resposta que a gente acaba estudando, né? Então, a partir disso, verificou-se alguns estudos aí interessantes, né? Então, por exemplo, algumas coisas que podem ou são utilizadas como suplementação, que estão associadas à função autonômica, por exemplo, são alguns conhecidos de vocês. Então, vou começar com o primeiro, que são os polifenóis. Tá? Os polifenóis.
E os polifenóis, né, eles são aquelas substâncias assim que, que eles acabam, são presentes nos alimentos, né, e eles acabam tendo uma atuação sobre o sistema. Então, por exemplo, algumas frutas, né, uva, cereja, laranja, a uva é a mais famosa, né? Na verdade, o polifenol mais famoso a ser descoberto é aquele é, resveratrol, que é presente lá na casca da uva. Aí esse camarada aí que fala da história do vinho, que ele vai falar que diz que o vinho é um protetor do coração, etc. Tome uma taça de vinho e viva bem. Tome uma taça de vinho, faça isso. Tome uma taça de vinho e etc. Né? Então, aí a galera que já não gosta do vinho, agora que tem motivo para tomar, né? Enfim. Então tá aí suco de uva e vinho, eles têm polifenóis, né? Que na verdade os estudos mostraram assim em poucos pacientes, tá? Que eles podem atenuar a atenuar a simpaticotonia, tá? Mas presta atenção nisso aqui agora, agora que vem o link das duas coisas. Lembra que eu falei que tem várias coisas que podem mensurar o sistema nervoso autônomo? Aquela figurinha? Vamos voltar à figura, que aí fica bem didático. Espera lá. Muito bem. Eu comentei com vocês que existem várias, várias formas de mensurar e uma delas é o estressor mental. Aí, olha só, a sacada desse cara do polifenol, lá do vinho, foi que ele atenua a simpaticotonia. Mas em que mensuração? Do estressor mental. Olha lá. Ou seja, ele atenua a simpaticotonia quando mensura um estressor mental. Até que ponto é o vinho ou a história de beber o vinho, a experiência de beber o vinho, de gosto, etc. Bararararararará. E foram em 51 pacientes. Ou seja, tá? Cuidado com essas coisas. Isso ficou muito já na crendice popular. Então, ó, vamos lá. E vinho tem álcool, tá? E álcool vai lá pro fígado. Então, ok? Só para situar vocês em relação a isso, né? Agora, uma das coisas também que esses pesquisadores começaram a testar foram os chás. Então, olha que interessante. Eles começaram a verificar que o chá ele pode atuar também no sistema nervoso simpático, mas localizado. Então, vamos lá. O sistema nervoso simpático ele é metamerizado. E para cada tecido ele acaba tendo uma relação diferente, ok? Então, por exemplo, ele acaba sendo, digamos assim, um, um ele acaba aumentando a atividade do sistema nervoso simpático direcionado ao tecido adiposo. Olha aí que interessante. Então, ele acaba fazendo que o sistema nervoso simpático aumente localmente no sistema nervoso, é, aumente localmente no tecido adiposo o sistema simpático. Isso, de uma certa forma, promove uma quebra de energia. Então, você acaba, em tese, quebrando, recrutando energia local, tá? Para que você recolha, digamos assim, essa gordura em forma de energia e isso acaba ajudando a emagrecer a pessoa, tá? E aí eles falam que os chás mais ricos em polifenóis, em tese, são melhor capazes disso, tá? E, enfim.
Então, ele acaba tendo essa relação. Porém, esses mesmos chás que esses pesquisadores estudaram, eles verificaram que normalmente, e os chás e os polifenóis de maneira geral, né, eles tendem a reduzir o efeito simpatoinibitório, na verdade, tendem a ter um efeito simpatoinibitório quando reduz a hiperinsulinemia. Ou seja, de uma maneira geral, essas comidas que diminuem a carga glicêmica, elas são inibidoras do sistema simpático. Então, qual que é a sacada já, para você começar a ter uma noção daqui? Quem está em simpaticotonia, e tem associado algo de problema metabólico e tem associado algo do peso estar ruim, você tem que trabalhar com algum tipo de dieta com a pessoa. É meio que mandatário. Aí é assim, ó, você vai lá com toda a boa vontade do mundo, tá? Aprende a liberação do vago, aprende a liberação de não sei o que, aprende isso, aprende aquilo, ótimo. Aí você vai lá, libera essas coisas todas, etc, trabalha, blá, blá, blá. Aí você pensa, pô, liberei o vago, agora esse cara vai ter uma entrada parasimpática. Aí beleza, ele vai lá para casa dele e se entope na macarronada, com pão, um sucão cheio de açúcar, quando não toma uma cervejinha para dar uma, né, uma melhorada, e come um doce no final, para dar aquela arrematada, né? Acabou o trabalho. Quer dizer, é, é, a gente acaba não tendo noção, né, dessas coisas. E claro, antes de querer propor qualquer tipo de suplementação, essa pessoa precisa estar comendo direito. Por isso que é tão importante essa questão nutricional associada, né, à função autonômica. E uma das ideias é ter um curso à parte disso, trabalhando para isso, porque ele é muito importante, você ter essa noção toda. Então, de maneira geral, controle de insulina é importante. Ele é muito importante. Se não tiver esse controle de insulina, nada feito. E ó, ainda existe muita dúvida se a simpaticotonia está ferrando a insulina ou a insulina está ferrando a simpaticotonia. É algo meio. Não sabe muito bem ainda como funciona. Tá? Então isso acaba tendo essa relação, que acaba sendo bem interessante. Então, ó, vamos dar para vocês, quem é de anotar agora, anota, alguns alimentos que podem ajudar nesse contexto, tá? Então, vamos lá, algumas coisas com polifenóis aí. Então, de hortaliças aí, a couve-flor, tomate, alho, cebola, espinafre, repolho, rabanete, escarola, mostarda, nabo, beterraba. Escolhe alguns aí e pede para o seu paciente estar incluindo nas dietas dele. Algumas sementes oleaginosas, né? Mais óleo, mais gordura, castanha, noz, amendoim, amêndoas, pistache. Nada de uva passa por enquanto, galera, ó, coisa boa. Ervas aromáticas, especiarias, alecrim, manjericão, sálvia, manjerona, alfavaca, gengibre, canela, cúrcuma, cravo, né? Inclusive interessante, né? O Júlio, que é um meu amigo nutricionista, grande amigo que eu tenho, que me ensina muito sobre nutrição, e a ideia é que ele, né, trabalhe com a gente na nutrição autonômica. Ele escreveu um texto recentemente é, sobre cadê? Esqueci. Sobre a canela, e como a canela pode estar ajudando nesses aspectos. É a galera que gosta de parte nutricional. Ele tem uma listagem de e-mail lá, depois se vocês quiserem, manda lá, enche a paciência dele lá no Instagram dele, @Julio aqui.
Pronto. Tá aí, depois vocês enchem a paciência dele, tá bom? E, e aí, assim, bebidas, né? Relacionadas a sucos, etc. De preferência sem açúcar. Então entra uva, amora, mirtilo, chá verde, branco, vinho, etc. E aqui vem uma coisa legal, os chocolates com muito cacau. Então olha aí que interessante, acaba entrando, né? Então o paciente começar a aprender a comer de 70% para cima, já ajuda muito, né? Ele teve aula comigo, eu sempre levo o meu chocolatinho 78, meu preferido. Enfim, tá aí. Então, alguns dos alimentos para vocês entenderem aí de forma mais interessante. E uma das coisas que eu também acabei vendo, que eu achei super legal, que eu quero mostrar para vocês, tá? É a... Cadê você? Tá aqui. Muito bem. Não, não tá aqui não. Pera lá. Você está aqui. Não. Aqui. Pronto. Olha que legal, pessoal, que é isso aqui, ó. Vamos lá. Aqui a gente tem dois grupos de pacientes nesse gráfico, um pacientes hipertenso e normotenso, tá? E se tem uma coisa que você deve estar atendendo é paciente hipertenso e só não sabe. Aliás, talvez nem ele saiba, né? É muito comum isso aí. E aí, olha que interessante, existe uma forma de análise do SNA que é em relação à quantidade de impulsos nervosos periféricos que entram no sistema muscular, né? E aí, quando a gente fala que existe essa conexão do SNA simpático com o sistema muscular, isso aqui acaba sendo uma das coisas que ajusta. E aí os caras começaram a dar suplementação de vitamina C. Olha que legal o resultado. Então, quando você tem pacientes normotensos, tá? Você basicamente não tem muita diferença. O quadradinho aqui suplementou e o losango aqui que não suplementou. E aqui, os hipertensos. Então, ó, os hipertensos têm uma atividade simpática aumentada, ó. E aí o que aconteceu? Quem não suplementou, manteve igual. E quem suplementou aí, ó, tá? Ele acabou basicamente diminuindo a entrada simpática. Olha aí que interessante, né? Então, a vitamina C, que muita gente aí, né, acaba falando aí que não serve para nada, etc, e tal, não sei o quê. Em paciente hipertenso pode ser uma boa. Mas lembrando, tá? Não vai sair distribuindo vitamina C para todo mundo aí, ok? É para você ter uma noção, né? Que isso pode estar ajudando. Os próprios pesquisadores, eles têm, digamos assim, uma, uma ideia de que essa vitamina C, ele acaba entrando assim como ele é algo, ele entra como algo muito mais central do que periférico, tá? Então eles não sabem ainda muito bem entender como que isso ocorre, mas parece que isso acaba entrando na barreira hematocefálica e acaba diminuindo essa simpaticotonia mais central. Olha que louco isso. E aí, se você quiser rever isso, a gente fala sobre locus coeruleus, que é da aula de idosos e como que eles acabam ficando simpaticotônicos ao longo do tempo. E é legal isso porque você vê, né? Eu falei de um monte de coisa e agora começam essas coisas a se interligar nas próprias lives aqui. Então acaba sendo já
um banco de dados para vocês estudarem mesmo, né? E, enfim, fica bem interessante. Então, vitamina C, uma das possibilidades, né? E uma outra muito famosa é a vitamina D. Então, a vitamina D, na verdade, né, ela acaba sendo só solúvel em gordura e ela, na verdade, vai muito mais além do que aquela história do cálcio, né, de fazer a homeostase dele. Ele tem efeitos importantes sobre alguns órgãos-alvo, né, como, por exemplo, coração, rim e o osso. Então, se a gente pensa em coração e rim, não tem como não associar isso ao sistema nervoso autonômico, né? E aí é muito interessante, porque eu não sei se vocês lembram muito bem, mas é, a ideia não é explicar isso a fundo aqui, porque isso aqui é uma live, é quase um bate-papo. Mas eu não sei se vocês lembram, mas qualquer atividade celular que tenha, eu tenho que vir um estímulo de fora da célula, entrar na membrana e da membrana ativar o DNA interno da célula do núcleo. E aí o núcleo, ele faz o processamento, manda para uma organela e a organela produz o que tem que sair de lá. Isso de maneira bem resumida, né? Esse aqui é o famoso, pronto, Nerds Feelings. Quer dizer, é isso o que ocorre. E a vitamina D, cara, ela tem um processo, ela tem, na verdade, uma assim, um papel importante, né, em todo esse contexto dessa junção aí das translocações genômicas, que é o termo clássico, né? Quer dizer, a fita de RNA passa no DNA e aí isso faz com que ele produza lá alguma das coisas. Isso é interessante porque esses receptores de vitamina D, eles estão assim presentes em tudo que é canto, gente. Então, ele serve desde divisão celular, tá, para construção de célula nova, até a apoptose, aquelas mortes programadas celulares, né? Então, existe, na verdade, um papel importante nisso, principalmente na regulação da inflamação. Então, a vitamina D ela acaba tendo um papel importante nas questões inflamatórias, né? Na verdade, isso acaba fazendo com que os nervos periféricos sofram muito quando há uma falha das vitaminas D, por exemplo. Tá? Então, isso pode ir desde falhas autonômicas do próprio sistema, e aí é o sistema com falha mesmo, e o sistema falha porque o metabolismo não está bom, ou seja, a vitamina D não está sendo processada adequadamente, então ele acaba falhando para o nervo, né? Isso acaba tendo assim um fator de proteção. E alguns estudos clínicos envolvem até a famosa neuropatia diabética, né? E, e aí eles fizeram assim um estudo vendo a relação do efeito reflexo do vaso, que é o efeito simpático, com a quantidade, vamos dizer, de vitamina D. E eles verificaram que existe uma relação assim direta, né? Então, acaba tendo assim uma importância grande. Então, vários pesquisadores eles pensam assim, poxa, então a gente precisa suplementar a vitamina D em alguns indivíduos, né? Então eles falam que alguns dos marcadores inflamatórios, quando você suplementa com vitamina D, eles melhoram. Então, pessoas com inflamações crônicas, elas podem ter uma relação, uma melhora aí, né, com essa suplementação de vitamina D, tá? Então, mas esses estudos, por exemplo, eles não conseguiram demonstrar que isso melhore, por exemplo, o efeito na insulina, na glicemia, né? Ah, vou tomar vitamina D, ele vai melhorar minha insulina e minha glicemia, por isso melhora a parte autonômica? Não, não é por isso, tá? Então, de uma maneira geral, ele parece trabalhar muito mais especificamente a vitamina D em locais teciduais
do que propriamente sistemicamente. Então, por exemplo, quais seriam alguns dos casos que talvez o suplemento ajudaria, tá? Por exemplo, quando você quer melhorar a diminuição do tecido gorduroso, tá? Ele parece estar interessante aí. Diminuição de marcadores inflamatórios, então para dores crônicas, que vem em caso nos nervos, por exemplo. Né? Então, são em falhas mais específicas que a vitamina D acaba entrando e sendo mais interessante, né? E, bom, existe também uma, uma, uma enzima, né, que é outra que é o suplemento, né, que eles chamam de ubiquinol 10. Ubiquinol 10, ubiquinol 10. Já ouviu falar no ubiquinol 10? Tá? O Biquinol 10 ele é tipo um medicamento que ele é vendido. Eu vou até compartilhar minha tela aqui que eu botei na pesquisa do Google aqui para vocês verem. Ó. Você chegar lá, tá aqui, ó lá. Bota lá, o Biquinol 10, ó. Ele vende aí em potinho, tá? Por que é interessante de vez em quando você saber essas paradas? Porque os pacientes perguntam, doutor, posso tomar esse Biquinol 10? E o paciente me perguntou esses dias, eu falei, gente, que diabo é esse negócio? E a gente não entende muito bem disso, né? E aí ele fala que é uma, uma parte da coenzima A que serve para ativar, é um outro antioxidante, e etc. E tarará, tarará, tarará. Aí eu fui dar uma pesquisadinha a mais, né? Para ver o que que é. Então, eles falam que ele atua como antioxidante ativo que impede o início, né, da peroxidação lipídica das membranas biológicas e na LDL. Que diabo quer dizer isso? É que as membranas celulares começam a oxidar, porque elas são de dupla camada lipídica. Quando ela oxida, significa que os receptores de oxigênio saturam. Que diabo é isso? Eu tenho, sei lá, 10 receptores de oxigênio numa célula, os 10 ficam presos e não saem de lá. Então, as funções celulares em que o oxigênio é importante, eles não conseguem fazer mais. Então, tem essas coenzimas que elas vão e limpam, vamos dizer assim, isso. Então, se fala assim, se eu estou com o corpo oxidado, todas essas membranas já estão preenchidas com oxigênio. Logo, eu não consigo pegar o oxigênio e melhorar essa capacidade de troca. Eu não melhoro essa capacidade de troca, o meu metabolismo reduz muito. E é por isso que em muitos casos, mesmo a pessoa se exercitando um monte, ela não emagrece. Está tudo oxidado o corpo. Então tem que ser feito um trabalho de desoxidação, vamos dizer assim. E normalmente estaria associado na simpaticotonia. Bom, espero que vocês tenham entendido, porque é um negócio meio complexo mesmo. E aí, assim, não, toma esse suplemento aqui que vai ser bom. Então, muito nutricionista pega e passa para os pacientes, né? Mas será que isso de fato acaba melhorando isso? E, é, obviamente, né, eles verificaram aí e, assim, né, eles estudaram em pacientes com síndrome de fadiga crônica. É algo que nós também atuamos muito, que é confundido com fibromialgia. Fibromialgia. Às vezes a pessoa está com a fadiga crônica, não é fibromialgia, certo? Então, o que, que vai acontecer é que essas pessoas, elas acabam vindo com alguns desses suplementos, ou perguntam, ou falam se não tem alguma coisa que pode fazer para estar trabalhando isso. E o resultado é meio, sabe, o estudo tem, mas sabe aquele estudo que não é muito, não parece muito confiável?
Então, eu coloquei aqui para vocês mais verem que existe sim. E uma das coisas que eu quero chegar aqui, né, no final, estamos chegando no finalzinho da nossa live, e que eu acho que é a parte mais legal agora, né? Vou compartilhar a tela aqui. Muito bem. Essa parte aqui. Essa aqui é aquela boa de bater a foto lá, ó. Pronto. Pessoal, seguinte, olha que legal essa fisiologia aqui. Eu sou um encantado por fisiologia, né? Então é o seguinte, aqui ele está mostrando que os estímulos do nervo vago para o fígado, os estímulos do nervo vago para o fígado, eles podem ajudar a reconstrução e proliferação celular. Olha que interessante. Então, os pesquisadores estão vendo que se a gente começar a estimular o vago de maneira adequada, ali, para ele entrar e estimular, né, pela acetilcolina aqui, ó, né, ele acaba estimulando os macrófagos, os receptores muscarínicos aqui. Então, ele aumenta a interleucina 6, a expressão da interleucina 6. Né, esse macrófago libera isso nos hepatócitos. Isso, ele vai ser, aqui é o hepatócito, essa aqui é a membrana celular, então isso aqui ativa essa expressão FOX do M1, e isso faz com que as células comecem a proliferar e comecem a se recompor. Não é só um estímulo inflamatório para deixar o fígado fibrosado lá dentro. É para ajudar a repor. E olha que interessante, por que a gente tem comentado isso em relação ao fígado? Porque o coitado do fígado é quem é ferrado nas suplementações erradas, nas alimentações ruins. Então, ter estímulos vagais eferentes para o fígado é importante. E como é que a gente tem estímulo eferente vagal importante para o fígado? Quando eu tenho uma ação vagal boa e importante, de maneira geral. É difícil ser específico lá para o fígado, a não ser que eu pudesse fazer uma eletroestimulação. Sabe? Você pega um eletrodo, outro eletrodo, coloca num ponto maluco lá do corpo e ele estimula isso. Aí sim, ia ser show. E isso daria talvez um resultado próximo disso aqui, porque isto foi feito em camundongos. Por isso que eles sabem essa fisiologia toda. Tá? E eles conseguiram ver que há capacidade de recuperação de um órgão que, em tese, a gente acha que não tem capacidade de recuperação. Né? Por isso, a importância, por exemplo, de sabermos como está o reflexo autonômico do fígado. Para quem ainda não está no grupo do curso do função autonômica, existe uma forma da gente saber como anda o reflexo simpático e parasimpático de cada órgão. Os alunos do curso façam assim com a cabeça. Lembra, né? Ó, que bonitinho eles. Show de bola. E é quase obrigatório você ver nas consultas. Se ele está invertido o reflexo, tem que arrumar prioridade. Tá? Então, não esqueça dessa dica autonômica aí do final da live. Não esqueça. Fígado tem que estar sempre com reflexo adequado. Porque isso a gente não sabe ainda muito bem como ocorre, mas se ele não está com a entrada parasimpática adequada, acontece toda aquela relação que a gente começou a explicar para vocês. O fígado sobrecarregado,
E aí resistência à insulina e simpaticotonia e os processos não melhoram. Você fica empacado com os pacientes, né? Então ele acaba tendo aí essa relação. Muito bem, pessoal. Essa aqui é a, é a ideia dessa parte do podcast, do Solto Nome, que é falar essa relação, né, entre alguns suplementos e como pode indicar lá na função autonômica. Eu quero agradecer a todo mundo por ter vindo aí, tá acompanhando nas redes sociais. E a gente continua na próxima semana.